O chamado para ouvir e despertar. Antes de elevarmos nossa voz em oração, feche por um instante os olhos e permita que o coração se aquiete. Em meio ao ruído do mundo há uma voz suave que chama. A voz de Deus, que ainda fala aos que se dispõem a ouvir. Vivemos tempos em que os ventos da confusão sopram forte e muitos corações se sentem perdidos, como se estivessem no centro de uma tempestade sem fim. O ódio tem feito barulho, o orgulho se ergue como sombra e o pecado parece arrastar multidões para longe da luz. O compasso moral da sociedade parece girar desgovernado. O que antes era chamado de bom agora é ridicularizado, e o que outrora era visto como mal tem sido exaltado. Basta olhar ao redor, na televisão, nas redes sociais, nas conversas cotidianas, para perceber que a escuridão tem se infiltrado em quase todos os cantos da cultura. É por isso que as advertências da palavra de Deus sobre os últimos dias soam hoje com tanta urgência. O apóstolo Paulo escreveu: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos." 2 Timóteo 3, 1, 2. Não é essa a realidade que vemos ao nosso redor? Corações frios, valores santos sendo deixados de lado e a verdade de Deus sendo substituída por opiniões humanas. Se não estivermos firmes em Cristo, é fácil sermos levados pela correnteza. Mas o Senhor nos chama a permanecer de pé, enraizados na fé, guardados na verdade e sustentados pela sua graça. Eis que esta palavra desperte sua alma e reacenda o desejo de permanecer firme em Cristo, mesmo quando tudo à sua volta se desvia do caminho. Escreva nos comentários: "Eu escolho permanecer firme na luz de Cristo." Amém, glória a Deus. E compartilhe esta mensagem para que mais corações sejam despertos pela verdade do Evangelho. A batalha invisível e o engano do coração. Quando olhamos para o mundo, é fácil pensar que a maior luta está do lado de fora, nas guerras, nas injustiças, na corrupção e na violência. Mas a palavra de Deus nos revela que a verdadeira batalha acontece dentro de cada coração. Há um conflito espiritual travado entre a luz e as trevas, entre a verdade e o engano, entre o espírito e a carne. E porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. É nesse campo invisível que o inimigo trabalha em silêncio. Ele lança dúvidas, semeia medo e planta pensamentos de desistência. Tenta convencer o crente de que não vale a pena continuar, de que Deus se esqueceu, de que a oração perdeu o poder. Mas saiba, Deus nunca abandona os seus. Ele está presente, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Em momentos de fraqueza, é preciso lembrar que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Ele é quem sustenta, quem levanta e quem renova. O salmista declarou com fé: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?" Salmo 27, 1. Não permita que as trevas ditem o ritmo da sua caminhada. Mesmo que tudo pareça perdido, há esperança na presença de Deus. Ele é refúgio em meio à batalha, e seu amor é escudo que protege o coração cansado. Para hoje, escolha lutar com fé, resistir ao engano e declarar vitória sobre todo pensamento contrário à vontade de Deus. Escreva nos comentários: "Minha força vem do Senhor. Ele é a minha luz e salvação." Amém, glória a Deus. E que esta confissão fortaleça a sua fé e inspire outros guerreiros espirituais. Quando a fé é provada, o caráter é moldado. Muitos imaginam que ter fé significa viver sem problemas. Mas a verdade é que a fé não nos livra das provas. Ela nos fortalece dentro delas. Deus, em sua sabedoria, permite certas lutas não para nos destruir, mas para nos transformar. Cada deserto revela algo sobre o nosso coração, e principalmente sobre quem Deus é. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1, 2, 3. Em tempos de dor, o inimigo sussurra que Deus se esqueceu. Mas é justamente nesses momentos que o Senhor está mais perto. Quando tudo parece desabar, Ele nos convida a descansar em sua promessa. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás.
Isaías 43:2. A fé genuína não se mede pela ausência de lágrimas, mas pela perseverança em meio ao choro. O ouro é provado no fogo, e assim também o coração do justo é lapidado pela provação. Se hoje você enfrenta ventos contrários, saiba, há um propósito maior por trás de tudo. E Deus está moldando você para algo que ainda não pode ver. A dor é temporária, mas o fruto da fé é eterno. Levante sua cabeça, renove a esperança e declare que você não é vítima da circunstância, mas testemunha viva do poder de Deus. Escreva nos comentários: mesmo nas provas confio em Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. E conte com fé o que o Senhor já tem feito em sua vida. Seu testemunho pode fortalecer alguém hoje. O poder da oração em tempos de silêncio. Há momentos em que oramos e parece que o céu se cala. Nenhuma resposta vem, nenhuma mudança acontece, e o coração se pergunta: será que Deus me ouviu? Mas é nesse silêncio que Ele mais trabalha. Quando os olhos não veem, a fé é chamada a enxergar. Quando o som da voz divina parece distante, o Espírito sussurra dentro de nós que o Pai continua no controle. Eu clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. O silêncio de Deus não é rejeição, é maturação. Ele prepara o terreno, fortalece a raiz, testa a confiança. Muitos desistem porque confundem o tempo de espera com abandono. Mas quem permanece em oração descobre que Deus nunca chega atrasado. Ele age no tempo exato, quando tudo está pronto para o milagre acontecer. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. A oração é a chave que abre portas no invisível. Ela move o sobrenatural, quebra cadeias e traz consolo onde só havia dor. Mesmo que você não sinta, Deus está ouvindo. Mesmo que não veja, Ele está agindo. E continue orando. Continue crendo. O que hoje parece silêncio, amanhã será testemunho. E escreva nos comentários: mesmo no silêncio, confio que Deus está agindo. Amém. Glória a Deus. E compartilhe esta mensagem para encorajar alguém que está esperando por uma resposta divina. Quer que aparte dores antigas, palavras que feriram e injustiças que sangram no silêncio. Mas o perdão é a chave que liberta não apenas o ofensor, mas principalmente quem perdoa. Ele quebra as correntes invisíveis que aprisionam o coração. E suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. Perdoar não é concordar com o erro, é escolher a liberdade. É entregar nas mãos de Deus o direito de julgar e seguir em paz. Quando soltamos o passado, abrimos espaço para que o amor divino cure o presente. E antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Hoje, entregue ao Senhor toda a mágoa e permita que Ele limpe sua alma com o bálsamo do perdão. E escreva nos comentários: eu escolho perdoar e ser livre em Cristo. Amém. Glória a Deus. E libere palavras de cura para outros corações. Esperança em meio ao caos. Vivemos dias em que as notícias trazem medo e o amanhã parece incerto. Mas a esperança em Deus é uma âncora firme, mesmo nas tempestades. Quando tudo desaba ao redor, é essa fé que mantém os pés firmes na rocha. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. O mundo pode desabar, mas aquele que confia em Deus nunca está só. Ele transforma o pranto em consolo, a escuridão em amanhecer. Mesmo quando não entendemos o caminho, Ele está conduzindo nossos passos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Levante-se hoje com fé. Declare que nenhuma tempestade é maior do que o Deus que você serve. Escreva nos comentários: minha esperança está viva em Cristo. Amém. Glória a Deus. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de força hoje. A presença de Deus no meio da dor. Muitas vezes buscamos a presença de Deus apenas nos momentos de alegria, mas é na dor que Ele se revela mais profundamente. O coração quebrantado é terreno fértil para o consolo divino. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Salmo 34:18. Deus não se afasta quando choramos, Ele se aproxima.
Cada lágrima é um sussurro que sobe ao céu. A dor pode nos ensinar dependência, moldar nosso caráter e aproximar-nos do amor que não falha. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Cantares 8:7. Mesmo na dor, Deus está presente. Ele transforma o lamento em louvor e a ferida em testemunho. Escreva nos comentários: mesmo na dor, sinto a presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. E testemunhe seu amor consolador, a renovação da mente e o poder da palavra. O mundo tenta moldar nossa forma de pensar. Mas aí, se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra hoje. Que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas pelo poder de Deus.